Confesso agora, 41. Nos meus 41. Porque realmente a gente estuda, mas tem que aplicar, tem que ensinar, nem que seja ensinar para alguém, né? Eu falei assim, não, você é investidora, como que não? Você não vai trabalhar para uma empresa, você vai criar a sua, o seu negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde vocês estão nos a ver. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Boss Ladies. E temos aqui hoje uma convidada, Ediane Pereira. Muito obrigada por teres aceito o convite. Ela que é mãe, ela que é esposa, ela que é uma mulher de tecnologia, ela que é líder, ela que é mentora, ela que até cuida de cachorrinho. Ela que é completa. Obrigada, Ed, por estares aqui conosco hoje. Ai, que introdução maravilhosa. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Queremos todas, né, impulsionar mulheres e é isso que nós viemos fazer, né? A este mundo, com esse propósito lindo, né, que Deus nos deu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. É verdade, obrigada. Antes de qualquer coisa, quem está nos a ouvir agora, que principalmente que o Boss Lady agora trata de mulheres que querem crescer, que querem contribuir com as outras e com histórias maravilhosas de coragem e de liderança. E nós sabemos que tu és uma líder nata e que tens uma história de vida assim que impressiona e que inspira. Eu gostava muito de saber, então, diga para os nossos telespectadores, pode dizer assim, ok. Quem é Ediane Pereira? Bom, então, a Ediane é mãe, não é? De 2 filhos lindos, a Isabela e o Daniel. A Isabela já está com 19 anos. Nossa, mas cara de menina, mulher? 19. Daqui uns dias sou avó, gente. Nossa, Misericórdia. Melhor não pensar nisso. O Daniel tá com 16 e a minha cadelinha tá com 7 aninhos. É uma Golden Retriever linda. Sou apaixonada. E, bom, a Ediane nasceu em Goiânia, no Brasil. Estás No bem longe de casa. centro do Brasil, estou muito longe de casa. Nasci realmente ali no meio do centro-oeste, ali cheio de muita carne boa, muita comida boa. Mas longe do mar, gente. Não era muito bom por isso. Mas tem outras coisas boas, né? Muito. E é isso, assim, sou da tecnologia, né? Me formei em tecnologia há mais de 20 anos, em 2003. Acho que mais ou menos no Nossa. ano que a Lu. Sim. E tenho vindo aí crescendo, né, na minha carreira na área de tecnologia. E realmente, como você disse, sou uma líder nata. Hoje eu me considero, engraçado que eu não sabia disso, hoje eu já vejo que realmente sempre fui líder nata, aquela pessoa que entra e faz, e sempre fiz os trabalhos de escola e sempre fui à frente. Então, realmente me vejo assim. Por isso, hoje eu me posiciono para ajudar as lideranças, né? O meu objetivo hoje realmente é criar programas e mentorias de liderança para ajudar pessoas a se desenvolverem como líderes. Tu estás a dizer que nunca te viste, mas é assim, a primeira impressão, quando eu te conheci, quando tu chegas, é a impressão de líder. Mas é uma impressão de líder, mas não aquela liderança masculina, não. Sim. Com aquele posicionamento na mesma feminino, mas líder. Tu sentes esta paz, esta segurança quando tu falas contigo, quando a gente fala contigo e se vamos falar de um assunto, nós sentimos tipo direção. Então, realmente, senão Eu também. Engraçado. não é? Eu também sinto, quando eu te encontrei a primeira vez, eu falei assim, nossa, que amorosa, que amor, assim, sabe? Ai, que Um bom, abraço, gente, um ouvir. aconchego. Mas Engraçado isso mesmo. continua me falando e me fala também onde está seu sotaque goiano, que eu não tô vendo. Sério? Ai, meu Deus, tem sim. Vocês vão ver, vai sair alguma coisa aqui. Mas, olha, engraçado isso que vocês falaram, porque eu sempre liderei equipes masculinas, né? Da área da tecnologia. A Lu aqui sabe, é muito mais homem do que mulher, né? Então, era difícil e, na verdade, para mim, sempre foi uma coisa fácil, eu nem percebia. E eles falavam assim para mim, ai, Ediane, porque quando você chama a nossa atenção ou briga com a gente, é com luva de pelica. Nossa, é mais difícil ainda que se você berrasse com a gente ou brigasse com a gente. Então, é muito isso mesmo. Acho que é uma coisa nata mesmo. Acho que veio em mim e eu fui desenvolvendo cada vez mais, né? Então, acho que hoje eu consigo visualizar isso. Eu não via que era nato, que já era meu, né? Mas sou muito feliz com isso. E isso. é congruente. Estamos a falar dela. E é congruente, de verdade. Nós vemos isso. Coisa boa. Sem antes de conversar, sem antes saber o que tu fazes, passas essa imagem.
Que Sim. bom. Verdade. E só para finalizar, então, quem é a Ediane? Então, sou uma mulher também temente a Deus, né? E busco cada dia mais pessoas e me aproximar de pessoas também tementes a Deus. Porque além do trabalho e além da nossa família, a gente também tem que estar em ambientes que promovam esse propósito, né? De buscar o Senhor, porque nós estamos aqui nesse mundo como passageiras, né? Então, isso aqui vai acabar e a gente vai estar no eterno daqui a uns dias. Então, é isso também que eu busco. Muito bonito. Muito bom. Conta pra gente, por que que você veio para Portugal? Como que foi? Se você veio com a família inteira? O que que aconteceu para você sair de Goiânia e fazer toda essa trajetória? Então, eu sempre sonhei em morar fora. Sempre. E o meu primeiro casamento, eu me casei quando eu conheci meu primeiro marido na faculdade. E a gente se casou quando a gente se formou. A gente se formou e casou. E ele já tinha morado fora um tempo, ele morou nos Estados Unidos. E eu ouvi ele falar e nossa, eu quero essa internacionalidade, assim, eu quero conhecer fora, né? Quero ser internacional. E aí ele falou, vamos então começar a pensar nisso. Só que logo depois eu tive filhos e aí eu desisti desse plano, né? De ir para fora. E quando os filhos já estavam um pouco maiores, a gente optou por falar, vamos sair então. E decidimos ir para o Canadá, só que depois a gente falou, olha, vai ser muito difícil a adaptação, frio, né? Os meninos vão ter que aprender uma outra língua. Vamos primeiro para Portugal. Se der tudo certo, depois a gente vai para outro lugar. E viemos para Portugal. Com 1 ano que eu estava aqui, eu me separei do meu primeiro marido. Então, o que acontece? Mudou tudo, né? A perspectiva do que a gente queria, do que a gente tinha pensado antes. Mas Isso foi há quanto tempo, desculpa? eu vim para cá em 2018 e nós nos separamos em 2019. Então, o que acontece? A gente optou por ficar e fomos ficando em Portugal. Já tem 7 anos, né? Vai fazer 7 anos agora. E nós amamos morar aqui, não temos planos de ir embora, né? Na verdade, a ideia é realmente continuar em Portugal. E ainda bem que meu ex-marido mora aqui, ou seja, me ajuda bastante com meus filhos, né? Do meu primeiro casamento. Já me casei de novo. E meu segundo casamento, ele não tem filhos, então ele já assumiu meus filhos como Tem deles. filhos, exato. E então, assim, quando a gente decidiu vir para cá, foi muito mais num sentimento de crescimento pessoal, de trazer os nossos filhos para uma outra realidade, para uma outra cultura, e talvez depois voltar. Só que hoje a gente não consegue mais isso. A gente, depois que passa um tempo fora, a gente muda tanto, né? Sim. E não queremos mais sair daqui. E acho que meus filhos também não voltam mais para o Brasil. Acho muito difícil. E nem para o Canadá, não querem. E nem para o Canadá. Não temos mais vontade. Acho que estabelecemos aqui, fizemos amizades, já temos amigos, né? E a gente optou por ficar. Pelo menos, não falo que eu não me mudaria, Sim, mas assim, claro. até hoje, essa é a nossa vontade. Depois que o Continuar e cérebro permanecer. expande, já não pode voltar Não tem ao jeito. mesmo lugar, não tem Aquela jeito. zona de conforto, né? Acaba. Não tem jeito, Exatamente. mesmo. E principalmente para mulheres ou pessoas, não vou falar só mulheres, porque as pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, depois de verem outras coisas, não conseguem mais voltar para o mesmo lugar. Porque os outros, assim, os outros, claro que estão -se a desenvolver, mas estão ali. Mas estou aqui, desta aquele... E a gente cresce, né? É o que você falou, a gente expande e é muito difícil. Depois você não consegue mais, parece que tá tudo tão igual, era. Sim. Você fala, nossa, parece que eu cresci, né? E quando você chega lá, você fala, não é possível, Não é ninguém possível. mudou. É isso. Eu nem posso falar, porque a minha família vê os podcasts por dia, mas tu falaste isto, tu falaste aquilo, então eu nem posso dar assim o meu parecer. Eles acham ruim, né? Mas é verdade. É verdade. E conta pra gente também, você fez a formação em tecnologia e conta a sua trajetória e o que aconteceu que você mudou, você trabalhou dentro de grandes empresas, Sim. então o que aconteceu quando você optou começar a empreender, começar a sua empresa, conta essa trajetória pra gente. Tá. Então, fiz carreira em tecnologia, comecei como desenvolvedora e depois passei por analista, por gestora de projetos e tudo, líder de equipe. E assim, sempre cresci muito rápido. Graças a Deus, assim, entrei numa empresa no Brasil que chama LG Lugar de Gente. Não sei se vocês conhecem, que foi assim a minha maior escola. Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos nessa empresa, então eu fiz assim
o que eu chamo de job rotation, porque eu trabalhei em várias áreas. E eles me convidaram para participar da área de vendas. O que para mim foi uma coisa, eu falei, vendas? O quê? E isso me abriu a mente total, assim, eu nem sonhava que eu teria tanta afinidade pelo ramo de vendas mesmo, de software na época. Na verdade, a gente sempre vendeu software. Mas eu me encontrei mesmo na área de vendas e foi aí que eu decidi empreender. E eu fiz o curso, eu fiz o MBA em gestão empresarial na FGV, e aí nessa altura eu comecei a expandir minha mente, comecei a conhecer sobre gestão de empresas, sobre tudo, contabilidade, gestão, liderança, e economia. Aí você Bem começa, aí você completo. fala, uau, Nossa, olha como a gente se parece, porque eu fiz na GV também, só que eu Foi? fiz gestão de projetos. Também tive contabilidade, tudo, macroeconomia, sim, né? E também deu esse, interessantíssimo. E abre muita mente da gente. abre, sim. Então, a partir daí, eu falei, acho que eu quero ter minha empresa. E foi aí que eu decidi fazer parte, né? Eu me associei a uma empresa, eram 3 sócios comigo, e abri uma empresa de tecnologia no Brasil em 2016. Na verdade, a empresa já existia, e eu só entrei como mais uma sócia, né, na empresa. E foi maravilhoso, assim, foi incrível. E depois eu vim para cá, trouxe a empresa para cá, mas não deu certo. Aí eu optei por deixar a empresa para os meus sócios, vendi a minha parte, passei para eles, a gente alterou o contrato social. Quando eu cheguei aqui em Portugal, voltei para o mercado de trabalho inicialmente e fui como Project Manager, Program Manager, trabalhei na Siemens, trabalhei no Millennium, na Emerging, em algumas empresas aqui. Coisa de tecnologia, gente. Eu aqui estou a levar do ar essas 2 tecnologias. Assim, e vocês que estão aí em casa também, às vezes, só façam assim comigo. Isso, a gente O tá que percebendo elas tudo. estão a falar, Não, né? isso, sim, bora. Project Manager, o que é isso? Bom, quem é da TI vai se identificar. E foi isso. Então, voltei um pouquinho, dei um passinho atrás para conhecer o mercado, fazer networking. Porque uma das dificuldades é isso, né, gente? A gente chega num lugar novo, ninguém te conhece. Lá no Brasil já era super conhecida, as pessoas sabiam do meu trabalho, eu já reportava para o dono da empresa. Então, estava em outro nível, já era um nível praticamente de diretoria. E aqui, quem é a Ediane? Né? Então, você começa do zero, até as pessoas perceberem quem você é. Então, foi bem difícil esse iniciozinho, mas acho que hoje foi onde eu falei assim, não quero mais trabalhar para ninguém, quero trabalhar só para mim. Na verdade, quero trabalhar fazendo o que eu quero, no tempo que eu quero, com a flexibilidade que eu quero. Esse foi o meu objetivo. E cumprir realmente um propósito de vida maior, que é ajudar as pessoas. Então, criei agora a EP Business Flow, que é a empresa que eu estou atuando, que cria, né, mentorias, coachings, programas de liderança para líderes de tecnologia. O meu foco é a TI, porque dentro desses mais de 20 anos trabalhando na área da TI, eu vejo quantos líderes nós temos, técnicos, que são pessoas excepcionais, tecnicamente falando, são pessoas maravilhosas, super inteligentes, mas quando eles entram na área de liderança, não sabem falar com as pessoas, não sabem lidar com o lado ser humano, não sabem ser líderes de verdade, não sabem dar feedback, não sabem gerenciar conflitos. Então, eu falei, eu acho que essas pessoas estão precisando de alguns programas para ajudá-los nisso. Então, eu criei esse programa de liderança para a área de tecnologia. 2 pontos que você falou, um sobre vendas, né? Eu trabalhei também muitos anos dentro de empresas e teve um momento que eu decidi dar uma pausa na minha carreira, que foi uma questão de saúde, né? E quando eu saí, eu não tinha nenhum conhecimento em vendas, igual você falou. E eu tinha uma sensação, porque eu também queria empreender. Eu tinha uma sensação que eu não tinha como começar, sabe? Eu sabia programar, mas eu não sabia como começar um negócio. Então, não sei, eu pensava assim, como que eu vou começar? Como que eu vou? Eu nunca vendi nada. Então, eu tive uma sensação naquele momento que parecia que eu não aprendi nada, assim. Eu aprendi o desenvolvimento, mas e aí? Me deixa sozinha? Como é que eu vou caminhar, né? Então, achei bem interessante você Como é que falando. eu vou me vender, né? Vender Sim. meu serviço, né?
E uma coisa muito interessante que também falaste é em relação às mulheres que querem começar a empreender. Tu sabes, quando foste fazer o MBA, só falar MBA, desculpa, em dinheiro na minha cabeça, né? Eu também falo às vezes isso, às vezes eu confundo. Foste fazer o MBA e tu aprendeste contabilidade, aprendeste negócio, aprendeste gestão, aprendeste estrutura empresarial. E o que hoje faz com que muitas mulheres, e homens, claro, que queiram empreender e que não consigam dar vazão a isso, é falta de conhecimento. Isso que tu estavas a dizer. A pessoa quer empreender, quer começar, quer logo ser empresário, quer fazer isto e aquilo, e nem para pensar quais são os conhecimentos que eu tenho, o que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho hoje. Assim como tu disseste, tu querias começar a empreender, tinha já anos e anos de desenvolvimento, mas e agora? O que é que eu vou fazer? O que eu preciso saber, né? Porque até onde ela estava, ela sabia tudo que ela precisava, né? Agora, como empreendedora, o que eu preciso saber, não é? Exatamente. E pessoas que não tenham da sua clareza, projetos agora como o teu, como o da EP Business Flow, as pessoas têm que conhecer este tipo de projetos, chegar, por exemplo, ter coragem de chegar, Ediana, como é que tu me podes ajudar nisto? Porque realmente se diz, a célebre frase que diz, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vai com alguém. Principalmente Portugal, que alguém que esteja a vir aqui em Portugal tem que se investir muito mais em mentorias. Sim. Invistam em processos de coaching. Invistam em pessoas que já traçaram o que vocês estão a querer traçar para evitar alguns erros. A Ediane vem de Goiânia, gente. Já está aqui neste processo há muitos anos. Passou por várias áreas de diretoria, desenvolvimento. Estão a ver a bagagem que ela tem, tanto desde o início, tanto como mão na massa técnico, como a parte de estruturação de negócios, como de liderança. Então, é uma profissional muito completa. Eu queria a tua mentoria. Vamos conversar. Vamos conversar. Porque realmente é algo que eu, quando converso com as pessoas, ultimamente, eu digo, as pessoas querem muita coisa, mas não se querem preparar. É verdade. E muita gente só não consegue dar alguns passos e não consegue desenvolver porque realmente falta-lhe capacidade e habilidade. Só que também existe uma arrogância e um orgulho de querer sentar e perceber o que é que realmente me falta. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me vender? Como é que eu vou me estruturar? Porque o empreender precisa de estrutura. E é por isso que muitos têm empresas e negócios que nem são negócios, são autoemprego. E que não é um negócio é diferente de um autoemprego. Não, e eu vou te dizer uma coisa disso que você falou agora. Quando eu entrei nessa liderança dessa empresa, eu já estava num nível igual eu falei, subordinada ao dono da empresa, ou seja, eu já estava num nível ali de gestão dentro da empresa muito grande. Quando eu fui para minha empresa, que era uma empresa pequena, tinham, acho que 7 pessoas, né? Eu era uma das sócias. Gente, eu falei, meu Deus, eu achava que eu sabia as coisas, eu achava que eu sabia liderar uma empresa. Por quê? Porque eu já sabia da área técnica, que era o negócio da empresa. Já sabia da área de vendas, já sabia vender software. Ou seja, tá fácil. Sim. Mas não é só isso. É fluxo de caixa. Na hora que eu fui mandar uma pessoa embora. Eu falei, nossa, não dá mais, gente. Eu vou ter que mandar uma pessoa embora. Na hora que eu fui olhar o fluxo de caixa, eu falei, gente, a gente não tem dinheiro para mandar essa pessoa embora. Na hora que eu pedi para contabilista para me falar quanto é que precisava, porque vocês sabem que lá no Brasil a rescisão é altíssima, né? Na hora que a gente pôs tudo no papel e essa pessoa já fazia anos que estava na empresa, era tipo um valor absurdo. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou mandar? Aí o contador lá do Brasil falou, divide, né? E eles normalmente aceitam e tudo. E eu tive que dividir a rescisão dele para conseguir. Ou seja, são coisas que... E eu aprendi a duras penas, porque eu não sabia fazer esse tipo de gestão. Aí que é a gestão de uma empresa mesmo. Eu sabia gerenciar um orçamento de um determinado departamento, determinada área. Aí, quando entrou numa empresa, uau, peraí, tem muito mais coisa que eu preciso aprender. Foi quando eu falei, preciso me desenvolver. Fui para um programa de líderes. Aí, esse eu fui na Dom Cabral. Fui para um outro programa de líderes. Fui para buscar Sebrae, FENAC, esses IEL da vida, para eles nos ajudarem a organizar os processos da empresa e tudo. Então,
Foi aí que eu comecei a me desenvolver mesmo como empresária, né? Em 2016. Mas... Então, quem está a ouvir aqui é melhor depois marcar uma reunião com a Ed, porque empreender não é só acordar e ter uma ideia e colocar no papel e começar. Não, esta já dizer fluxo de caixa, plano de pagamento, RH, contabilidade, jurídicos, a estrutura é imensa para quem quer Imensa. um negócio e não um autoemprego. Sim, é verdade. Agora, outro ponto que você falou é sobre a liderança. Porque nesse momento que eu fiz essa transição, eu ainda também não era tanto líder. E eu acabei, isso acho que eu não te falei, mas eu acabei entrando na área do yoga. Eu fiz uma formação de yoga e comecei a dar aula. Fiz uma mudança bem grande de carreira. E dei aula de yoga por alguns momentos, alguns anos. E isso desenvolveu muito a minha parte mental e intelectual, né? A minha parte de lidar com o ser humano e me trouxe muito mais calma, né? Discernimento e entender muito mais os meus problemas, as minhas dificuldades e como lidar com todo mundo. E assim, eu acho que agora nós, assim, nessa fase que nós estamos com 40 anos, parece que é muito mais fácil, Fala por ti, eu gente. tenho 30. Já tá com o pezinho lá. Mas ainda tá na casa dos 30. Então, mas acho que depois dos 35, né? A gente começa. E também a gente já tem uma família, filhos. Então, parece que nada mais é difícil, né? A gente coloca um objetivo e a gente traça um plano para chegar naquele objetivo. Nada é impossível mais. Então, você adquire, assim, parece que é um outro nível de vida e é muito mais fácil lidar com as pessoas, né? Então, você já tem uma outra visão de mundo. Então, parece que a liderança, assim, vem natural, né? Verdade. Por tudo que a gente construiu, tudo que a gente estudou, passou, e também por a nossa própria experiência de vida. O que você acha? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu concordo, mas eu acho que quando a gente começa a fazer cursos e entender mais sobre as coisas mais profundamente, é muito mais fácil lidar com as pessoas. Porque por mais que a nossa vida nos dê bagagem para isso, e acho que quando a gente começa a ficar após os 40 e tudo, a gente realmente não se importa mais com tanto que as pessoas pensam sobre a gente. Ou seja, a gente realmente tem uma outra visão de vida, a gente é mais tranquilo e tal. Mas quando você começa a entrar no conhecimento, por exemplo, ano passado eu fiz o CIS, né, que é sobre inteligência emocional, que mudou muito a minha visão de muitas coisas. Por mais que muitas coisas do método eu já tinha ouvido, eu já tinha estudado, aquela metodologia, aquele jeito que eles fizeram, me deu muito desbloqueio em muita coisa. Então, por isso que eu sou super a favor dos cursos e da gente sempre se desenvolver, né, para a gente não ficar para trás. Outro curso que eu comecei a fazer também, que me deu uma visão maravilhosa, foi neuropsicanálise, neurociência com psicanálise aplicada. E eu comecei a estudar isso, eu começo hoje a conversar com as pessoas já analisando o que eu estudei. Por mais que eu tenha uma visão de vida, eu tenho 44. Por mais que eu já tenha uma visão de vida, já tenha vivido muito, e enfim, não tanto, mas muito, eu acho que cada vez mais a gente precisa estudar para a gente aprender mais como lidar com as pessoas, sabe? Como lidar com cada tipo de pessoa, porque cada pessoa exige um tipo de... Eu tenho 2 filhos. O jeito que eu trato um filho é totalmente diferente do jeito que eu trato o outro. Porque uma, que é a minha filha, é muito responsável, o meu filho já não é tão responsável como ela. Então, a forma como a gente lida até com os nossos filhos já é diferente. Imagina com funcionários, né? Não adianta a gente falar, vamos tratar todos igualmente, né? Então, temos que ter conhecimento, né? Para a gente saber qual a personalidade dessa pessoa que eu estou a falar, como é que eu posso lidar com essa pessoa de uma forma a extrair o máximo resultado dela. E isso tudo tem técnica. Por exemplo, como vendas. Quando eu entrei na área de vendas, eu achei que ia ser tudo fácil, mas tem muitas técnicas de vendas e eu tive que me desenvolver e fazer muito treinamento, spin selling, solution selling, não sei se vocês conhecem essas técnicas que são de vendas complexas, que eu tive que estudar, fazer treinamentos e tudo, formações, para desenvolver
nas vendas, né? E a gente acha que não, que é simples, não, Vender, a vender. gente está a vender todos os dias. Só que tem ciência por trás, tem metodologia, tem forma de fazer aquilo de forma mais eficiente, né? Então, assim, por isso que eu sou assim, uma estudiosa de carteirinha. Eu não paro de estudar mesmo. Todos os dias eu estudo muito, faço cursos, não paro, porque eu acho que nos dá. O curso de coaching mesmo que a gente fez, né, Marla? Sim. Nossa, Foi assim, te dá uma muito- visão assim que você fala, uau, porque a gente esquece, né, gente? Não sei o que a gente esquece. Vocês tocaram um ponto as duas de uma coisa muito importante em relação aos cursos, em relação ao desenvolvimento. E eu quero acrescentar uma coisa para quem nos está a ouvir em casa. Em vão é a pessoa se encher de cursos se não aplicar. Porque a Exato. maior parte das pessoas hoje está com obesidade mental de conhecimento, só fica na parte cognitiva. Isso é verdade. Se você, mesmo com 40 anos, depois de 40 anos, continuar a fazer cursos, começar a fazer MBAs, fazer o mas simplesmente ficar ali na sua zona de conforto e não ir colocar a mão na massa, aplicar, saber de vendas, descobrir o upselling, não sei o que mais. Se não aplicou com o seu cliente, em vão é. Está a fazer psicanálise, né? E se não, se continua como só tem aquilo numa parte cognitiva e depois não aplica, não está aqui a olhar para as duas, já a aplicar aquilo que aprendeu e só está a viver na parte automática, em vão É é. verdade. Sim, é verdade. E eu acho que isso acontece muito hoje em dia, né? Muito. Porque tem muito conteúdo disponível. As pessoas estudam, estudam, estudam e E mesmo em mentorias, eu continuo a dizer, e quem quiser ir depois de amanhã, ok, quiser saber, depois ela vai deixar aqui também os contactos e isso. Se quiser fazer uma mentoria com a Ediane e não está preparado para sair da sua zona de conforto e aplicar, o que a Ediane vai fazer? A Ediane vai dar a parte teórica, vai dizer o que ela fez, vai dar o passo a passo. Mas quem vai realmente percorrer esses passos a passos é a própria pessoa. E o que nós vemos hoje é o quê? Tanto quantas pessoas estavam conosco que querem até ser coaches no nosso processo, no nosso treinamento, e que ainda não tem nenhum coach, que ainda não aplicou nada, nem nela, nem em ninguém, mas ficou ali, pagou com um balúrdio do curso, e tu perguntas, então, como é que está a ser? Ainda preciso estudar um bocadinho mais, ainda não me sinto preparada. A sério? Ok. Mas acho que também tem momentos da vida, né, Marla? Eu acho que a gente pode fazer um curso em várias fases do ano na nossa vida. Cada vez que a gente faz o mesmo curso, o mesmo assunto, desbloqueia um ponto em nós. sim, Então, sim. por É isso que verdade. a gente tem que estudar eternamente. é verdade. Porque eu falo que é uma cebola. A gente descasca a primeira parte e aí começa a enxergar a parte de baixo. E aí, cada vez você tem que descascar um pouco, né? E É aí a gente verdade, vai se totalmente. podando a vida inteira. É preciso ter consciência de que essa cebola e de que tu estás a passo, porque o que eu tenho visto nesses meus 41, confesso agora, 41, nos meus 41, é que nós vemos, nós também somos pessoas de fazer cursos, e contra mim falo, eu já fiz tanto curso, já tinha tanto curso, já tinha feito a minha análise de perfil comportamental, eu fui ver que eu fiz a minha análise de perfil comportamental em 2019, pela primeira vez, e eu não fiz nada com aquilo, não apliquei nada. Aquilo ficou num conhecimento simplesmente do meu cognitivo. Funciona assim, assim, nada. Fiz a segunda vez a minha análise em 2025, agora. Apliquei em 4... Eu posso dizer que eu tive um aceleramento em 4 meses só porque descobri o meu perfil comportamental. Fui usar dele, porque já na aplicação. Por isso que eu estava a dizer, se tu tens simplesmente cursos e coisas que da parte cognitiva não aplicar... 2020, 30, vamos estar a ter a mesma conversa. Totalmente. É isso mesmo. Eu acho que a gente foi excelente essa pontuação sua, porque realmente a gente estuda, mas tem que aplicar, tem que ensinar, nem que seja ensinar para alguém, né? Aplicar para depois ensinar também, né? Porque não adianta nada, a gente sabe a teoria, depois não sabe a prática, e na hora que vai praticar não é nada daquilo que a gente pensou que era, né? Sim, e Então, agora entra no outro excelente. ponto, o Instituto Ser 3. Porque nós também conhecemos-te como uma das cofundadoras, não é? Do Instituto Ser 3. E conta-nos um bocadinho de o que é o Instituto Ser 3, porque acredito que muitas pessoas precisam entender o que é isso. Sim. Então, meninas, o Instituto Ser 3 nasceu de uma conexão que eu fiz numa igreja que eu comecei a participar há mais ou menos 2 anos, que é a Igreja Plenitude de Cascais.
E eu me conectei com a Suelen, que ela é psicanalista, e inclusive fiz algumas sessões com ela de psicanálise, e nessa conversa que a gente teve, né, nessa conexão que a gente criou e gerou entre nós, um dia ela falou que tinha um sonho de criar um instituto, e eu falei, olha, eu sempre trabalhei com mulheres e também quero trabalhar com mulheres, mas não sabia como. Eu falei, você topa a gente fazer esse trabalho juntas? Ela falou, ai, Ediane, topo, me ajuda e tal. E eu falei, ok, vamos começar isso. Aí ela falou assim, a gente precisava de mais uma pessoa, né? A gente começou a pedir a Deus, tal, aí ela chamou a Mavelle, que é a pastora da igreja, o que mais ou menos fechou o ser três. Por que ser três? Porque nós acreditamos que nós somos seres triunos. Então, nós acreditamos que somos corpo, alma e espírito. E pensamos, uma pessoa, então, trata do cognitivo, racional, corpo, que seria eu, a pessoa responsável por isso. A pessoa da alma, mente, emoções, que é a Suelen, que é psicanalista. E a espiritual é a nossa pastora. Nossa, Então, que bonito. e nós criamos esse projeto, assim, foi uma coisa mesmo de Deus, foi ano passado, a gente decidiu criar, e para ajudar mulheres em fase de recomeço. Então, todas as mulheres que estão perdidas ou acabaram de se divorciar, estão, ai, o Sim. que eu faço da minha vida? Ou, sei lá, imigraram agora e não, ai, como é que eu faço? Então, pessoas que estão em fase de transição ou se sentem perdidas emocionalmente, né? E que precisam entender que que nós somos seres triunos e que nós temos que trabalhar esses 3 vertentes do corpo para a gente estar bem, né? Claro que não é só isso, mas simplificando, né? Então, a ideia é criar cursos, rodas de conversas, momentos com essas mulheres. Nós vamos ter o nosso evento agora no dia 24 de maio, que é um evento sobre feminilidade, que a gente quer trazer o feminino, né, de volta para as mulheres. Isso é uma coisa que a Marla é especialista e que a gente já falou muito sobre isso, né, Marla? Que eu, no meu caso, da área da tecnologia, sempre fui muito masculinizada mesmo. E hoje estou retornando ao meu papel, né? Ao que Deus me trouxe para fazer. Então, o Instituto Ser 3 quer resgatar isso, né? Essas mulheres que se sentem, às vezes, perdidas, que precisam de alguém ali para ajudar e falar, não, vem cá que eu vou te ensinar a cozinhar, vem cá que eu vou te ensinar a fazer um currículo, a qualquer coisa que uma mulher precise. Então, a nossa ideia é que cada uma das mulheres que estão ali nesse projeto ajudem, né, e apoiem essas mulheres que vêm até nós com qualquer coisa que elas precisem para começar. Então, essa é a ideia do Muito Instituto. lindo o seu projeto. Eu queria te fazer uma pergunta. Você quer perguntar alguma coisa do projeto? Não, eu queria dizer que é o sonho da Luciane, que eu ando aqui a por às vezes a travar essa questão, porque ela realmente também tem esse sonho e ela também é uma dessas mulheres que pega tu chegas com ela com uma ideia e ela pega na tua ideia e faz acontecer a tua ideia ali, mais rápido do que tu possas pensar. Eu acho que o maior desbloqueio que eu vejo nas mulheres é acreditar em si mesma. Então, a Marla, posso contar aqui uma fase da Marla que a Marla me ligou e falou, Lu, eu quero arrumar um trabalho, trabalhar para alguma empresa. Eu falei assim, não, você é investidora, como que não? Você não vai trabalhar para uma empresa, você vai criar o seu negócio. Então, nós sentamos e acho que faz um ano que a gente se conhece, mas faz pouco tempo que nós sentamos. E aí nós pensamos em várias soluções e hoje ela tá aí, explodindo, linda, maravilhosa. Então, e não foi só com ela que eu fiz isso, né? Como teve um momento da minha vida que eu comecei a fazer site e como eu já tinha passado pelo yoga, então vieram mulheres assim maravilhosas que queriam fazer projetos para o meio ambiente, projetos como o que você está falando também, para ajudar em alguma forma, né? Eu acho que isso é algo que acontece também com a gente nessa fase. A gente quer contribuir para o mundo, a gente já... a gente Já tem recebeu tanto? isso, já recebeu, isso. E queremos contribuir. Então, eu fazia isso também. Eu dizia, então, vamos lá, qual é o seu negócio? Na verdade, eu fazia só site. Só que, assim, eu percebi como eu incentivava a mulher. Eu ajudava no desbloqueio, né? Vamos lá, você consegue, eu tô aqui, continua, né? Sim. Então... E hoje você faz isso, não é? Você ajuda também. Ela faz continua. no off. Ela faz no off. Isso ainda é no off. Hoje eu estou apoiando pessoas que querem fazer a transição de carreira do Brasil para cá.
né? Entendi. E além de fazer gestão de projetos. Hoje eu tô com esses 2 projetos, mas eu faço isso no off mesmo. Pessoas que eu amo, assim, de paixão. Ela já chega, já pega o site, já faz a estrutura do negócio, já faz Vem isso, cá já faz que eu vou aquilo. fazer um plano de Vem negócios, cá, eu vou vamos fazer criar tudo esse isto, negócio. cria o curso, grava o curso, sobe o curso na última toda, Olha, tá aí, quem sabe tem um propósito aí nisso. Mas eu queria voltar aqui. Eu queria descobrir um pontinho que a gente não tinha programado. Eu queria saber, você foi assim, porque você, como a gente falou, você passa uma calma, parece que uma pessoa que já trabalhou muito a espiritualidade e tudo, como um todo. Já passou, deve ter passado por muita dificuldade para chegar nessa pessoa que você é hoje. Então, eu queria saber, você ia para a igreja desde jovem ou teve um ponto aí na sua vida que você sofreu muito, que você falou, eu preciso mudar? E aí você descobriu alguma coisa? Não. Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico. Meus pais são cristãos, minha família toda. Minha família tem muitos pastores. E eu sempre tive na igreja. Quando eu fui adolescente, quando eu entrei ali, meus 12, 13 anos, eu comecei a questionar se realmente era essa fé que eu queria. Por que que esse era o Deus certo, né? Acho que a gente passa Sim, por isso. passamos, sim. Enfim, então na minha fase de adolescência ali, eu me questionei. Falei, por que, mãe, que o seu Deus é que é o certo? E eu falei com Deus, falei, Deus, é o seguinte. Minha mãe falou, fala com Deus, né? Aí eu falei, Deus, é o seguinte. Se o Senhor existe mesmo, Nossa. e se o Senhor quer falar comigo, e é o Deus certo mesmo, se esse Deus é o Deus certo, então hoje eu vou à igreja, era um domingo, eu nunca esqueço. Hoje eu vou à igreja e alguma coisa ali tem que acontecer, de diferente. Alguém tem que chegar em mim e falar alguma coisa comigo. E, ok, fiquei no culto ali e fiquei prestando atenção na palavra. Sabe aquela coisa assim, o pastor vai falar alguma coisa pra mim, sobrenatural, né? Não aconteceu nada disso. Aí no fim do culto eu falei, viu? Sabia, esse Deus não era o Deus mesmo. Levantei, tava indo embora, uma menina me puxa assim, vem aqui, senta aqui do meu lado. Eu falei, o que foi ela? Ai, eu tava ali o culto inteiro, Deus me falando pra falar um negócio com você e eu com preguiça de levantar pra ir lá. Mas não vai embora não, vem aqui. Eu já comecei, né? Aí ela, olha, Deus tá te dizendo, e falou um monte de coisa, assim, coisas que só eu sabia, e nem ela sabia, essa pessoa não me conhecia direito. E falou um monte de coisa de Deus pra mim, eu falei, realmente, Deus existe. E a partir daí, eu não lembro direito quantos anos eu tinha, eu devia ter, nessa altura, uns 14, 15 anos, quando eu falei mesmo com Deus, né? E a partir daí eu comecei a ficar mais assídua na igreja, tive meus momentos de mais assiduidade, às vezes de menos. Quando eu entrei na faculdade foi um período um pouco difícil. Eu fui para a faculdade, os ambientes que a gente anda e tal, fui muito influenciada. Mas depois conheci meu marido e a gente começou a se relacionar e fomos para a igreja, nos casamos na igreja e tal. Nós fomos discipuladores juntos e tal. Então, assim, sempre tive, né, a minha espiritualidade, mas desde pequenininha, né? Minha mãe ora muito por mim até hoje. Minha mãe é minha intercessora, né? O Instituto Ser 3, quando a gente abriu, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu quero saber se você quer ser minha intercessora nesse projeto. Porque eu sei que não é um projeto que vai acontecer as coisas sem oração por trás. Minha mãe, eu quero ser. Então, ela é minha intercessora. Direto eu ligo para ela, tá orando pela gente. Ela, todos os dias, ai, amém. Realmente vocês estão a mexer com famílias, vocês estão a mexer com vidas, vocês estão a querer tirar pessoas de um lugar que muitas vezes o outro não quer que tire. Então, estão a mexer com muita parte espiritual. Muito, e tem muita retaliação espiritual. Já senti muito, as meninas também. Então, às vezes a gente acorda. Eu acordei mesmo já à noite, às vezes com essa angústia, essa sensibilidade, né, espiritual. Então, assim, a gente tem orado muito, tem buscado muito, porque não é só o fazer, né? É o por trás também, a intercessão, é a oração. Então, assim, graças a Deus, há mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que eu tenho tido uma constância, uma disciplina espiritual muito grande. Porque antes eu ia, participava, mas confesso que o trabalho era a minha prioridade. De uns tempos para cá, eu falei, não, a minha prioridade é Deus. E assim, eu tenho tido a disciplina de orar todos os dias, eu gasto
de 1 a 2 horas todos os dias, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, fazendo a minha meditação. Todos os dias de manhã eu acordo mais ou menos ali umas 6h40, por aí, das 7 às 9 é meu momento ali realmente de estar com Deus, estudar e tudo. Então, hoje, por exemplo, eu já tive esse momento. E para mim é a melhor coisa da vida, né? Que o meu dia, depois disso, flui. Se algum dia, por exemplo, não dá para fazer isso, eu percebo a diferença do meu dia. É incrível. Eu sei que estás a Não falar. sei se Eu quando vocês fico têm um dia isso. sem fazer meu devocional de manhã também, eu sinto como se o dia não fosse o mesmo, ou que fosse um bocadinho mais pesado. A gente fica mais perdida, né? Exatamente, fica mais emocionalmente mais desequilibrada. A minha terapeuta sempre me pergunta, quando eu chego lá, como é que está o teu espiritual, Marla? É Se estás verdade. assim, como é que está o teu espiritual? Totalmente, faz muita diferença. Eu percebo muito, assim, parece que aquela 1 hora, 2 horas que você investe ali, muda as decisões que você vai tomar no dia e você é mais assertivo. Pelo menos eu percebo isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo. Mas e se esse tempo que você investe melhora todo o seu tempo depois, né? E você deixa de perder tempo em coisas que, às vezes, tomaria o seu tempo e você não precisou perder aquele tempo, né? Então, eu olho assim. E, realmente, a minha espiritualidade, atualmente, né, tem sido muito mais aflorada exatamente porque eu tenho buscado mais. Tenho lido mais livros também. Tenho lido mais a Bíblia. Tenho buscado conhecimento. Eu estou lendo um livro chamado Heróis da Fé. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar, mas nunca li. Muito interessante que fala sobre os grandes nomes, né? O Martinho Lutero, esses grandes nomes de grandes homens de Deus foram mártires. A maioria morreram queimados ou, enfim. E é muito interessante você ver a vida espiritual que eles tinham com Deus e vários deles passavam horas na presença de Deus. Por isso eles tinham tanta intimidade e sensibilidade, né, espiritual. Então, Deus, que pergunta foi essa? Porque você está respondendo algumas coisas. Que pergunta foi essa, Lu? da E que onde resposta veio, né? foi essa? E essa pergunta não estava programada, Não estava no hein? script. Acho que foi a oração que a gente fez no Foi, começo. é verdade, olha. Não estava. É verdade. E deixa eu te dizer uma coisa, tu passas essa espiritualidade, tu passas para nós. Essa calmaria, vê-se que não é uma calma apenas de maneira de ser. Não é uma calma, porque eu sou, vamos entrando nos perfis comportamentais, não, porque sou estável, não. É uma calma que passas, que realmente na tua fala, no teu olhar, na tua voz, que a gente sente uma paz, que sente, né, uma segurança, a gente sente Ai, que Deus bom, aí, é gente. verdade. Obrigada. Não sei se sempre foi assim, mas está a acontecer. Amém. Qual que é o nome da sua mãe? Edna. Então, porque olha o quanto foi importante, né? A base dela, Sim. que passou para você, né? E agora o que você vai passar para os seus filhos, que eles vão se lembrar. Então, é uma ancestralidade, né? Que Incrível veio. isso, né? Sim. Maravilhoso mesmo. E, bom, eu queria fazer outra pergunta. Faz. Das suas dificuldades agora. Você falou que você criou esse grupo para apoiar mulheres, né? Então, quando você chegou aqui, você já era empreendedora ou você foi buscar uma vaga, um emprego? Qual foi a sua dificuldade quando você fez a transição? Então, quando eu cheguei aqui, eu estava com a empresa no Brasil e a minha ideia era trazer essa empresa para cá. Porque a gente fazia sites, e a gente tinha uma intranet, um portal de comunicação interna. E a gente já tinha 40 clientes no Brasil. E a gente falou assim, quando a gente chegar em Portugal, agora eu vou fazer... Eu já tinha toda a minha equipe lá, então eu pagava em reais. Sim. E a minha ideia era, eu vou vender em euros, olha, vai ser maravilhoso. Só que, na verdade, e fazíamos marketing digital também. Só que eu encontrei muita dificuldade. Por quê? Porque na hora que eu cheguei aqui, eu falei, gente, as pessoas usam SMS ainda. Mas o que eu ia dizer? Quando falaste de intranet, não sei o que, chegaste aqui na era do SMS. Ou seja, eu cheguei aqui em 2018, as pessoas nem usavam o WhatsApp ainda. Eu falei, E até hoje. Até hoje. É Mas incrível. assim, hoje jamais, né? Hoje as pessoas já usam bem mais do que naquela época. Mas assim, e eu falei, meu Deus, para quem que eu vou vender isso? Mas ao mesmo tempo eu olhei, é uma puta oportunidade. Vou trazer o marketing digital para cá. Só que assim, foi muito difícil mesmo, porque depois eu me separei, ou seja, até emocionalmente foi difícil e optei por não seguir com a empresa. Realmente, emocionalmente para mim, eu teria que estar muito
centrada para eu conseguir fazer a coisa funcionar num mercado novo, que eu não conhecia ninguém, num mercado que ainda não tinha aderido ainda ao marketing digital totalmente. Ou seja, eu teria que ser uma pessoa que ensina as coisas, ou seja, que vende a ideia, né? Pioneira A mesmo. pioneira, tava me faltando essa palavra, a pioneira do assunto. Eu falei, não, eu acho que eu não estou preparada para isso. Então, dei um passo atrás e fui para o mercado. Aí foi, na verdade, nem foi uma coisa meio que proposital. O pessoal da Siemens entrou em contato comigo e eu falei, Quer saber? acho que tá na hora. E passei pelo processo de entrevista e tal, foi muito interessante. Foram 4 entrevistas. Nossa. E a última entrevista foi com o pessoal lá da Alemanha, eles vieram para cá para fazer a entrevista e eu passei, entrei, fiquei mais ou menos uns 2 anos lá. Mas foi esse o processo que eu falei, eu acho que eu preciso passar por isso, preciso conhecer as pessoas aqui ainda, preciso saber como é que funcionam as coisas em Portugal, não conheço as pessoas. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu conheci muita gente, tenho amigos da época das Siemens que são meus amigos pessoais até hoje, e que, assim, moldaram a forma de eu ver Portugal e de entender Portugal. Porque se a gente fica só no nosso meio, Complicado. É né? muito Ou só com complicado. pessoas da nossa nacionalidade e Sim. tal, acaba que a gente não muda. Então, hoje eu digo, eu tenho 80, 90% dos meus amigos são portugueses, mesmo. Porque a gente entrou na cultura e hoje a gente já sabe como eles pensam mais, como é que funcionam os negócios. Por exemplo, hoje você falou, quase não usam o WhatsApp. E para se vender, as pessoas... Não dá para vender por WhatsApp. E as pessoas no Brasil vendem muito por WhatsApp. Aqui não. As pessoas têm que ligar, têm que ter um café, tem que ter uma indicação de alguém Sim. para a gente conseguir fechar um negócio, entendeu? Então, assim, é muito diferente, né? A cultura do país, o Brasil é totalmente diferente nisso. Totalmente diferente. E muitos dos empresários e empreendedores que estão em Portugal e que bebem muito do marketing digital e da internet e de coisas do Brasil, depois, quando a gente quer aplicar aqui em Portugal, é Não é muito igual. diferente, é completamente diferente. O jogo aqui ainda é diferente, porque o Brasil bebe muito dos Estados Unidos e cresce muito mais rápido em termos de mentalidade. Aqui E é tem outra escala coisa. também, né? O Brasil tem escala, gente. Você Muita abre um gente. TikTok lá, você já tá com sei lá quantos É mil. verdade. Aqui não, né? Aqui É um pouco mais não. difícil. Aqui não É isso mesmo. aí. Conta pra gente, então, também da sua empresa, EP Business Flow, e desse programa de líderes, como que funciona? Tá. Então, a EP Business Flow, então, na verdade, ano passado eu abri a EP Consultoria de Processos. E esse ano eu mudei o nome, porque eu acredito que ela já está há 1 ano em operação aqui em Portugal. Eu só mudei mesmo a identidade visual e o nome, por quê? Porque eu quis abranger mais coisas. Eu não trabalho só com consultoria de processos. Por isso que eu coloquei Business Flow. O que eu vendo, né? Eu vendo programas de liderança para tecnologia, vendo coaching 1 a 1, né? Mentorias e tudo para líderes que querem estar comigo no 1 a 1. E também faço programas em company. Então, se a empresa, por exemplo, quer trabalhar a cultura empresarial, quer mudar como funciona a liderança dentro da empresa hoje, eu também faço treinamentos em company, né? Voltados à liderança. Liderança, inteligência emocional, essa parte toda hoje, já com esse background de tecnologia, o que eu acho que ajuda muito, né? Atendo só empresas de tecnologia, é o meu foco, mas atendo outras empresas também, da área de serviços preferencialmente. Estou com um cliente aqui perto de Odivelas, a Alfa Seguros, que é da área de seguros. Então, assim, tem alguns outros clientes que chegam que eu faço programas dentro deles, dentro dessas empresas, que não são da área de tecnologia, mas como o meu background maior é TI, eu prefiro atuar em empresas de tecnologia. Eu já vou dizer, eu, se tivesse uma empresa agora física com pessoas, eu contratava os seus serviços, porque isso faz toda a diferença. Na empresa onde eu trabalhava, como CLT há alguns anos, havia lá, nós também contratávamos empresas que iam lá, business company, que iam lá e trabalhavam a cultura da empresa, e fazia totalmente diferença. Pôr as pessoas na mesma base, com a mesma visão, porque, ok, toda empresa tem visão, missão, valores, mas dificilmente estão todos na mesma base a trabalhar, tem clareza do que aquela empresa está a buscar e qual é o tipo de comportamento que aquela empresa quer e como é que podia ser muito mais fácil a vivência entre colaboradores e mesmo a parte técnica. Faz toda a diferença ter alguém que esteja lá e faça
esse trabalho. Portanto, algumas pessoas que estejam, algumas líderes de algumas empresas que possam nos estar a ouvir, marque uma reunião com ele só para entender o Sim. que é este trabalho e como é que tu podes ajudar, porque eu tenho a certeza que fará diferença Com mesmo. certeza. E assim, e vem de cima, né? Porque às vezes as pessoas querem trabalhar a cultura, mas a forma como a empresa se posiciona gera esse clima de competitividade. Eu trabalhei recentemente numa empresa, num projeto, em que como é que eram os setores, os departamentos, eles eram concorrentes entre si na forma como eles criavam o PPR, a participação dos lucros e tal. E aí, como que você vai criar uma entreajuda? Como é que você vai criar entre os departamentos uma... E cada departamento precisa um do outro, né? Cada área precisa um do outro. Mas eles eram concorrentes entre si, porque eles tinham que mostrar os seus resultados e eles ganhavam, no final do ano, Sim. dinheiro em cima disso. Então, sabe que é uma coisa... Até tomar um bate-meta. Ah, o procurement bateu a meta, mas o financeiro não bateu a meta. E... Não, e é aquela coisa assim, por exemplo, tinha a área de tecnologia, mas dentro da área de tecnologia tinha a área de produto, a área de business analyst, tinha várias áreas. Essas áreas eram concorrentes entre si, só que uma depende da outra. Então, se essa aqui não funciona, só que o que eles faziam? Como o meu resultado depende única e exclusivamente de mim, e eu é que tenho que ganhar o mérito, eu vou esperar você errar. Porque na hora que você erra, eu saio bem na fita, entendeu? Mas Meu é Deus. exatamente assim dentro de empresa. Só que como é que a empresa Exatamente. ganha no Sim. fim? Porque, na verdade, se eles se ajudassem e falassem, olha, você podia fazer assim, vamos fazer assim, vamos nos ajudar. Então, assim, percebo que existe... É contraditório, né? A empresa Sim. quer ter mais resultado, mas ela cria uma política que é Competição. contra. Exatamente. Então, assim, é isso que eu venho ajudar. Eu primeiro quero entender como é que funcionam as coisas dentro da empresa. Trabalhei numa outra empresa aqui também que a forma como os vendedores eram remunerados também criava essa... na verdade, essa competitividade entre eles, no sentido, na verdade era o contrário, nem era competitividade nessa empresa, era assim, eu ganhava parte da meta era minha responsabilidade e uma parte muito grande era a responsabilidade do grupo. Então, não influenciava tanto o que eu fizesse no todo, influenciava mais o que todos fizessem. Aí, o que gerava? Uma cultura de, não depende de mim mesmo. Aí, eles não queriam fazer. E o grupo... E o acabava que não grupo tinha- todo ficava mal, Sim. entendeu? Porque ninguém queria fazer. Então, aí eu falei, peraí, vamos mudar essa política de incentivo. Vamos incentivar a pessoa, ela vai ganhar mais, ela vai ter mais resultado. Então, esse tipo de coisa também que... Às vezes a gente pensa, o programa de liderança, eu vou lá só falar. Não, gente, tem que mudar coisas estratégicas da empresa para a coisa funcionar mesmo, não adianta. E no meu trabalho de consultoria de processos, né, quando eu fazia isso, eu começava a trabalhar, gente. Vamos implementar um novo sistema, vamos. Não saía do lugar. Porque quem faz são as pessoas. E as pessoas, se elas não tiverem a mentalidade para aquilo, elas têm medo. Vou colocar uma coisa nova aqui, vai ser o novo, né? Então, assim, é tanta coisa que tem que trabalhar numa empresa para aquilo dar certo, para aquilo funcionar, e que às vezes os donos não querem essa responsabilidade. Então é melhor contratar alguém que vem de fora, fala assim, ó, você que vai ser a chata, você que vai ser e que vai fazer a coisa funcionar, vai mudar as regras e tal, né? Então é um pouco isso, assim, esse trabalho em company, né, que eu adoro fazer, que é entender a realidade da empresa para mudar o que precisa ser mudado e mudar a cultura da empresa e os resultados. Muito interessante. Agora também queria, porque você trouxe um conteúdo pra gente muito rico, né? E assim, eu queria chegar naquela pessoa que está lá no Brasil, que é de tecnologia ou é de alguma outra área. Como eu estou nesse programa de apoiar as pessoas, então às vezes eu converso com pessoas que têm empresa, ou às vezes são pessoas que estão trabalhando. Então, de tudo que você passou, de tudo que você aprendeu, qual o conselho que você daria para uma mulher que está com a família, os filhos, e ela quer fazer essa transição? Qual seria o conselho de tudo que você aprendeu? Difícil, porque o que eu penso? Assim, se a pessoa já está decidida, não vamos trabalhar então esse lado, já está decidido a vir ou não, né? Porque no meu caso, por exemplo, não era dinheiro que me motivava, porque no Brasil eu tinha muito mais dinheiro do que aqui.
Então, assim, tem que ver a motivação. Acho que é isso, assim. Primeiro, tem que entender a motivação da pessoa, né? Ok, já decidi, eu quero mesmo ir, quero que meus filhos cresçam e tal. Minha ideia inicial, né? E eu e meu ex-marido, nós fizemos isso. Nós procuramos emprego já do Brasil. Então, a gente se candidatou em várias vagas. Nós entramos pelo LinkedIn, a gente entrava nas empresas de outsourcing daqui e cadastrávamos nosso currículo e fizemos várias entrevistas de lá. Então, quando a gente chegou aqui, a gente, assim, Interessante. não tanto eu fiz algumas também, mas na verdade eu estava muito na cabeça que eu ia trazer minha empresa para cá, então eu não fiz tantas. Quem fez mais foi meu ex-marido. Quando ele chegou aqui, um mês mais ou menos, ele já estava na Accenture. Então, ele trabalhou na Accenture, acho que uns 2 ou 3 anos, agora ele está na Deloitte. Mas a gente de lá, então, ele já começou a movimentar, porque eu acho que tem muita empresa. Meu irmão é developer, ele mora em Goiânia também. Ele já recebeu várias propostas para trabalhar aqui em Portugal. E, às vezes, a maioria das empresas, hoje, por falta de recursos, aceitam as pessoas trabalharem de lá. Ele já recebeu propostas para trabalhar do Brasil, sendo developer, para uma empresa daqui de Portugal. Então, por isso que eu acho, quer se mudar mesmo, ou seja, ou só quero uma experiência internacional de trabalho, né? Quero uma experiência internacional. Há possibilidades e há empresas que querem isso. Ok, não encontrei essa empresa, quero ir para lá. Então, venha antes, já comece a procurar de lá, porque o processo seletivo é demorado, não é um processo seletivo amanhã já estou contratado. Não, exige um tempo. Normalmente os processos seletivos demoram no mínimo um mês. São várias entrevistas. Eles demoram mesmo, assim, pelo menos os processos que eu passei foram em torno de 2 a 3 meses cada. Então já começa lá. Não chega aqui do nada. E tenha uma base financeira também, né? Porque para a gente lidar com riscos ou com problemas que possam surgir, ou vai que nenhuma empresa quer te contratar em 6 meses. Você tem que sobreviver aqui nesse tempo. Então, por isso que eu acho que quanto mais cedo você começar a pensar e já conversar com as empresas, já começar a consumir conteúdos daqui, começar a ouvir a língua, porque é uma dificuldade muito grande também quando a gente chega aqui de entender o português deles. Hoje a gente já entende, depois de muito tempo, mas no início não era, tipo, numa entrevista. Mas depois tu ficas. Hã? Exatamente. Eu não percebia as coisas. As pessoas me faziam perguntas nas entrevistas e eu, meu Deus do céu. Então, tentar falar mais com as pessoas daqui para começar a perceber melhor, né, o português de Portugal. Assim vai se sair melhor nas entrevistas, né? Talvez também contratar uma mentoria de carreira. Não sei se você faz isso, essa mentoria. Sim, sim. Ela faz. A mentoria de carreira, na época que eu vim, eu contratei uma pessoa que me ajudou, que revisou meu currículo, que revisou meu LinkedIn, que revisou tudo para a Europa, porque lá no Brasil é diferente. Sim. E a gente mudou para o inglês, a gente fez toda uma mudança de tudo com a mentoria, entendeu? Então, acho que é essencial a mentoria, você estava falando. Eu sou fã de mentorias. Eu também sou Eu fã. digo às pessoas, paguem processos de mentoria. Mentoria não é barato, sim, porque a pessoa também... O processo que Vai ela te fez encurtar não caminho. foi também barato, né? Teve que errar, teve que pagar o preço, teve que comprar curso, teve que pagar isto e aquilo. Então, o processo de mentoria não é barato, mas vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito, a pena. Muito, muito a pena. Eu sou uma pessoa que pago mesmo. Eu sou fã mesmo de coaches e de mentoria. Eu gostaria de ter um coach para mim eternamente, toda semana, porque verdade. é maravilhoso, gente, não é? Para E que te essas duas ajudar. mulheres estão aqui a falar, e eu também como africana que vim da África, por quê? Porque muitas pessoas que querem imigrar para aqui ouvem que o imigrante é para trabalhar em agricultura, em subemprego, né? Em supermercado, em restauração. Não. O imigrante que é qualificado, não vou dizer que toda a gente vai poder ter essa oportunidade, mas que é qualificado, se preparar anteriormente, se contratar as pessoas corretas, ele vem aqui e continua com o seu processo de carreira. Não tem que parar 1 ou 2 anos para a restauração, porque realmente pode vir preparado com dinheiro, mas se a pessoa não se preparou muito bem, fica 6 meses sem emprego, não vai aguentar. Então, isso que vocês estão a dizer aqui, contratar alguém de mentoria de carreira, é espetacular. E a pessoa não se diminua, imigrantes, porque nós temos muita qualidade, nós somos qualificados. Então não precisa pensar que eu vou lá 2, 3 meses, trabalho num continente, num Colombo, limpo isto, limpo aquilo. Não é necessário.
É É verdade. possível chegar aqui com um contrato de trabalho e conseguir depois, ok, não conseguiu, passou por processo, está a passar pelo processo, chega aqui com as pessoas certas, tu consegues um emprego dentro da tua carreira e continuar a desenvolver e quem sabe depois empreender. Sim, Então fica aqui a dica. É verdade, Estão aqui concordo duas pessoas que totalmente. trabalham com isso e se vocês forem espertos e querem fazer mudança de carreira e estão a querer vir para Portugal, eu, se fosse a vocês, contratavam. Eu já estou aqui, portanto já não contrato porque já estou aqui. Não, Mas e a área de tecnologia, né? A Lu pode até falar melhor sobre isso. É muito boa porque ela funciona e é universal a todos os países, né? Então, em qualquer país que você vai, se você sabe bem o inglês, a área de tecnologia é universal. Então, assim, o bom, né? Eu saí de Portugal, do Brasil para Portugal, eu não tive isso. Graças a Deus, eu não precisei voltar na minha carreira, não precisei ir para um emprego que não tinha nada a ver com a minha área. Por quê? Porque foi muito fácil eu me recolocar aqui com o meu currículo. Então, acho que se a pessoa realmente se planejar, fazer um currículo adaptado à Europa, porque é diferente, é um currículo mais detalhado, é um currículo que tem que mostrar mais o que você fez mesmo. Então, em inglês, né, de preferência. De preferência não, tem que ser em inglês. Na área de tecnologia é inglês. Então, assim, eu acho que facilita muito, encurta muito o caminho de se achar um emprego aqui em Portugal. sim, é verdade. Aqui nós temos um visto específico para quem é de tecnologia, para profissionais altamente qualificados. Acho que outros profissionais se encaixam, mas eu não sei. Eu sei da tecnologia. Sim. Então, por isso que é mais fácil você se recolocar no mercado. E tem algumas profissões que eu acho que advogado. Se você é formado no Brasil, você chega e tem que estudar mais um ano aqui, tem que Para fazer equivalência. readequar isso. tem que dar Então, no OAB, né? Aqui não é OAB, já não me lembro, é OAB no Brasil. Na Ordem dos Advogados, pronto. Sim. sim, e a tecnologia, a gente pode tirar certificações que são americanas, né? Então, é reconhecido globalmente. Então, para a gente é muito mais fácil. E como que o pessoal te encontra se quiser fazer um programa de liderança ou se quiser participar do Instituto do Ser? Como que a gente encontra? Tá, bom, o programa de liderança, a gente está fazendo o site agora, então estou na fase realmente de divulgação do novo site, do lançamento ainda. Até tirei do meu Linktree lá, porque estava o antigo, então, para me encontrarem hoje, podem entrar via Instagram, Ediane Pereira Pinto, e entrem lá no meu link do WhatsApp, aí falem diretamente comigo. Ou pelo LinkedIn, também Ediane Pereira. Estou no LinkedIn, podem me chamar via mensagem, mas fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp e eu explico tudo direitinho, porque em breve, acho que semana que vem, já deve estar tudo disponível no site. O site é epbusinessflow.com ou epnegócios.pt. O Instituto Ser 3 tem o Instagram também dele, que é Instituto_Ser_3, que temos lá o Linktree com tudo, com os nossos podcasts, nossos programas, nossos próximos eventos. E quero convidar todas vocês, estão super convidadas para ir no dia 24 de maio. 24, Estou claro. super feliz com esse evento, muito esperançosa, assim, numa expectativa muito grande, vai ser muito lindo. Quisemos fazer um evento bem especial, vai ser no jardim da casa de uma grande amiga nossa lá da igreja. E estamos organizando tudo de maneira bem excelente para receber vocês. Então, venham, participem, vai ser lindo demais mesmo. A gente vai falar sobre feminino, sobre prioridades da mulher, sobre as dificuldades que a gente encontra aqui na Europa, que são um pouco diferentes das do Brasil. No Brasil, a gente sempre tem uma ajudante, a gente tem pessoas aqui, a gente tem mais dificuldade para ter pessoas para nos ajudar, então a gente meio que faz tudo e ficamos super sobrecarregadas, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos fazer algumas dinâmicas, vai ter algumas coisas bem legais lá. Então, venham, quero convidar quem está nos ouvindo. Participem, vai ser um momento muito gostoso juntas. E eu e a Lu não tínhamos falado sobre isso, mas agora estou a tomar a decisão aqui. Também já estou a dizer a vocês que o Boss Ladies vai estar lá a cobrir, fazer algumas entrevistas. Adorei! Vamos gravar e vamos Boa! distribuir aí. Se é para mulheres, se é para tratar da nossa familiaridade, se é para trazer mais coragem para nós, não é? Vamos trabalhar nisso. É isso Eu sei, mesmo. vamos gravar, vamos cobrir esse evento. Ai, adorei! Boa, adorei! Então,
podem fazer mesmo, viu? Estão super convidadas. É isso aí. E também, desculpa, antes de cortar, e também, para quem não percebeu bem, ficou com alguma dúvida, não quer recuar e voltar no que a Ediane falou, podem deixar também uma mensagem no nosso, quando o podcast, embaixo do podcast. Marla ou Lu, nós queremos falar com a Ediane, não sabemos como falar com ela, a gente vai voltar a passar para vocês o contacto dela. Eu tá? passo o link para vocês depois. Ok. Tá perfeito. ótimo. E é isso. Acho que foi uma conversa maravilhosa. Muito conteúdo, né? Até dava pra gente fazer mais um outro podcast com ela, porque há muita tem coisa que a gente muito não falou. assunto, Foi muito bom, agregou bastante pra gente, espero que pra todos, né? É isso. Sigam o nosso canal, curtam para que a gente possa trazer cada vez mais mulheres importantes e que tragam mais conteúdo para todos nós. E é isso, muito obrigada, Ediane. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Você Foi uma um boss lady. prazer. Adorei. E o nome novo tá lindo. É um sucesso esse projeto. Parabéns, viu? Espero que dê muito certo. Já deu. Obrigada. Muitas mulheres precisam ouvir este tipo de programa, este tipo de podcast com mulheres como tu, que trazem vida real. Porque há muita coisa que a gente vê na internet que é assim, com algumas máscaras, mas saber é que foi assim, não foi assim fácil, foi assim, aconteceu isto. É a vida real, é a vida do imigrante, da imigrante em Portugal. Os erros e os acertos. Os erros e acertos. Então, muito obrigada por teres vindo dividir um bocadinho da tua vida e da tua trajetória conosco, foi muito importante também. Obrigada, meninas. Mesmo. É isso, e a gente encerra mais um episódio do Pod Boss Ladies.